Segundo item da pauta, processo número 00058115666/2015-91. O assunto é a edição de resolução que fixa a interpretação da resolução número 309, de 18 de março de 2014. Diretor-relator, Cláudio Passo Simão. Por favor, diretor, a leitura do seu relatório. Obrigado, doutora Ana. Boa tarde, senhoras e senhores. Tratam os presentes autos da proposta de submeter à avaliação da diretoria minuta de decisão que fixa interpretação do artigo 5º da Resolução ANAC 309/2014, no sentido de harmonizá-la ao disposto na linha Q do artigo 1º da Convenção da Cidade do Cabo, promulgada pelo Decreto número 8.008 de 2013. As discussões técnicas iniciaram-se com a recepção de uma carta da IAB em 2015, datada de 2 de junho, em que a Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil explicitam a necessidade de esclarecimento da abrangência do termo arrendamento mercantil disposto no inciso 3º do artigo 5º da Resolução 309/2014, considerando que o alcance interpretativo dessa expressão deve ser mais restritivo ao conceito de arrendamento mercantil usado no Decreto número 8.000 de 2013. Segundo as disposições da missiva, o Brasil ainda não alcançou a disponibilidade do desconto Cape Town Discount, disponível no Acordo de Organizações para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, haja vista ser imprescindível a apresentação de um parecer jurídico à OCDE, afirmando que o país efetivamente implementou a Convenção da Cidade do Cabo e o protocolo aeronáutico, não existindo impedimento à sua plena aplicação. Seguindo as considerações apresentadas pela IAB, o parecer jurídico não pode ser elaborado e aceito, uma vez que nas operações de financiamento de aeronaves e motores constam também as operações de arrendamento operacional comumente utilizadas no exterior e caracterizadas pela não existência de compromisso ou opção de compra ao término do arrendamento. Sendo esta possibilidade positivada na linha Q do artigo 1º da Convenção de Cabo, da Cidade do Cabo, promulgada pelo Decreto 8.008 de 2013, o qual, no seu artigo Q, diz: contrato de arrendamento mercantil significa um contrato por meio do qual uma pessoa, o arrendador, confere um direito à posse ou ao controle de um bem, com ou sem uma opção de compra, a outra pessoa, o arrendatário, em troca de um aluguel ou outra forma de pagamento. Como bem explorado na nota técnica 08 do Registro Aeronáutico Brasileiro, o referido artigo do decreto presidencial declara que contrato de arrendamento mercantil significa um contrato por meio do qual uma pessoa, o arrendador, confere um direito à posse ou ao controle de um bem, com ou sem opção de compra, a outra pessoa, o arrendatário, em troca de um aluguel ou outra forma de pagamento. A definição proposta torna-se equivocada, pois o contrato de arrendamento sem opção de compra é definido como arrendamento operacional. O termo arrendamento mercantil remete à modalidade com opção de compra, conforme disciplinado na Lei 6.099 de 74, em seu artigo 5º, que apresenta as disposições de um contrato de arrendamento mercantil. Artigo 5º. Os contratos de arrendamento mercantil conterão as seguintes disposições: A. Prazo do contrato. B. Valor de cada contraprestação por períodos determinados, não superiores a um semestre. C. Opção de compra ou renovação de contrato como faculdade do arrendatário. E D. Preço para a opção de compra ou critério para sua fixação quando for estipulada esta cláusula.
Não há, portanto, que se confundir o conceito de arrendamento operacional com o termo arrendamento mercantil operacional, pois no primeiro não há opção de compra e no segundo há a opção de compra. Nesse sentido, para que haja a aplicação correta e harmônica do conceito de arrendamento, que abarca todas as modalidades contratuais aplicáveis ao registro internacional, conforme definido na Convenção da Cidade do Cabo e seu protocolo, propôs à Superintendência de Aeronavegabilidade minuta de decisão que fixa interpretação ao seu artigo 5º, inciso 3º, da Resolução ANAC 309/2014, para esclarecer que seu conteúdo deve ser compreendido à luz da Convenção da Cidade do Cabo e de seu protocolo, admitindo-se em contratos de arrendamentos mercantis, por ela disciplinados, aqueles em que não há a cláusula de opção de compra, conhecidos como arrendamentos operacionais simples. Superados todos os trâmites necessários, inclusive com a participação atenta da Procuradoria-Geral desta agência, a qual opina pela viabilidade jurídica da proposta, foram os autos encaminhados ao conhecimento e análise dessa Diretoria 1 para a propositura de deliberação. É o relatório. Um comentário, senhores? Não. Não, presidente. Então, pode prosseguir a leitura do voto, por favor, diretor. Considerando que, em 15 de maio de 2013, o governo brasileiro promulgou o Decreto 8.008, que internalizou a Convenção sobre Garantias Internacionais Incidentes sobre Equipamentos Móveis e o Protocolo à Convenção sobre Garantias Internacionais Incidentes sobre Equipamentos Móveis relativa a questões específicas ao equipamento aeronáutico, e que a regulamentação de aplicação da Convenção e de seu protocolo foi implementada pela ANAC através da Resolução 309, de 18 de março de 2014, considerando que o Brasil é signatário do Acordo de Créditos à Exportação para Aeronaves da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e que tal acordo prevê condições equânimes nas operações financeiras de créditos à exportação aos países signatários à Convenção da Cidade de Cabo, considerando que esta autoridade de aviação civil avaliza a adequada e plena implementação da Convenção da Cidade do Cabo e seu protocolo aeronáutico, considerando, por fim, as argumentações dispostas na nota técnica 08/2015 da SAR, do memorando 18/2015 da SAR, e tudo consoante ao artigo 4º, parágrafo 6º do Regimento Interno da ANAC, aprovado pela Resolução 110 de 2010, voto favoravelmente à aprovação de minuta de decisão que fixa a interpretação ao artigo 5º, inciso 3º da Resolução 309 de 2014, para esclarecer que seu conteúdo deve ser compreendido à luz da Convenção da Cidade do Cabo e de seu protocolo, admitindo-se em contratos de arrendamentos mercantis, por ele disciplinados, aqueles em que não há a cláusula de opção de compra, conhecidos como arrendamentos operacionais simples. É como voto. Senhores, comentários? Voto. Eu tenho apenas uma dúvida, porque até onde a memória não me falha, arrendamento operacional também teria opção de compra. O que mudaria seria o valor residual. Isso não é correto? Nesse caso, o arrendamento operacional não tem opção de compra? Botelho, bloqueia seu som. Presidente, eu não estou ouvindo aqui. Daria para o doutor Fenelon repetir a pergunta ali? Tá, peraí. E depois bloqueia o som antes de você falar, porque está dando ruído aí. Isso. Tá? A aeronave passando ali atrás. Tá bom. Fala, Fenelon, por favor. Não, só Você está conseguindo ouvir? Fala aí, testa. Agora estou, perfeito. Porque, até onde eu sabia, tanto no arrendamento operacional quanto no arrendamento financeiro, nos dois haveria opção de compra ao final. O que mudaria seria o valor residual. Pelo que eu estou entendendo aqui, no operacional não tem opção de compra?
A questão é sobre a terminologia usada na convenção, que não dá margem especificamente a esse arrendamento operacional como a gente entende. A questão está no uso, o termo que foi utilizado pelo decreto, né, em que ele limita apenas um dos tipos de arrendamento que é feito. E aí há a definição, como é feita a definição. Eu pediria se o Clésio puder esclarecer melhor especificamente isso, mas a questão é realmente, não há nenhuma alteração do conceito. O problema está na terminologia que foi colocada no decreto, que ele não abrange todas as opções que a gente tem, mas não há nenhuma alteração da interpretação. Pediria que o Dr. Clésio apenas esclarecesse. A rigor, o que está sendo feito, né? A convenção, ela pretendia alcançar as duas hipóteses, tanto a hipótese do arrendamento com opção de compra, quanto o arrendamento simples sem a opção de compra. Na leitura restritiva, que se tinha dúvida se havia sido incorporada na resolução da ANAC, seguindo a lógica do CBA, seria aplicável a convenção apenas nas hipóteses de arrendamento com a opção de compra. O que está sendo feito aqui é uma correção interpretativa, seguindo a lógica da convenção, que é posterior e tem o mesmo nível hierárquico que a Convenção da Cidade do Cabo, para que ela possa ser aplicada tanto na hipótese de arrendamento simples, quanto na hipótese de arrendamento com a opção de compra. Não sei se ficou claro. Não, entendi, é só porque, para mim, não existia arrendamento sem opção de compra. Daí seria aluguel, entendeu? Mas tudo bem, é uma questão de conceito. Eu entendi que é só para adequar a convenção. Tudo bem. Aprovado. Botelho. Acompanha o relator, presidente. Ok, então, acompanho também. Aprovado, então, voto do relator.